Olá, bem-vindos ao Toboaulas. Eu sou o professor Felipe e hoje nessa aula de Química nós vamos falar um pouco sobre sistemas, substâncias puras e misturas. Bom, para começar um pouco, a gente já falou numa aula anterior o que era um sistema. Sistema, então, é uma porção de matéria que eu escolho como meu objeto de estudo. Aquilo ao qual eu estou estudando é o meu sistema. Eu posso definir o meu sistema como uma porção de água, uma porção de matéria. Tá certo? E como esse sistema pode se apresentar para a gente? De duas formas, como um sistema homogêneo ou heterogêneo. Se ele for um sistema homogêneo, ele é uniforme, ou seja, ele tem características iguais em todo ele. Se ele for heterogêneo, ele não é uniforme, ele tem características diferentes. Por exemplo, imagina uma mistura de álcool e água. Esse é álcool comercial que a gente compra, que é 96% de álcool e 4% de água. O álcool 96, esse álcool é um exemplo de um sistema homogêneo, porque eu olho e vejo algo uniforme. Eu não vejo duas coisas separadas, eu vejo algo uniforme, uma coisa única. Por outro lado, se eu tenho um sistema ali com água e óleo não se misturam. E quando eu vejo esse sistema de água e óleo, eu vejo que tem duas partes que eu consigo enxergar claramente, a parte de água na parte de baixo e a parte do óleo na parte de cima. A partir de agora a gente vai começar a colocar mais palavras no nosso vocabulário. Então eu vou chamar essas duas partes desse sistema de fases. O que é uma fase em um sistema? É cada parte dele que possui o aspecto uniforme. Então, de novo, se eu tenho água e óleo, eu tenho duas partes que eu consigo ver claramente. Uma de água e uma de óleo. Então eu tenho duas fases. Por exemplo, um copo com água. Ao olhar para este copo, eu vejo uma única fase. Não tem algo separado, é uma única fase, uma fase única. Esse sistema então eu chamo de monofásico, tem apenas uma fase. Se eu olho, por exemplo, o copo com água e óleo, eu sei que tem duas fases. Tem a fase da água e a fase do óleo. Então é um sistema bifásico, são duas fases. Eu poderia ter, por exemplo, ainda um sistema com três fases, seria um sistema trifásico. Ou ainda um sistema com 4 ou mais fases, que eu vou chamar de polifásico. Então, sistema monofásico é o que tem uma única fase, é um sistema homogêneo. Sistemas bifásicos, trifásicos ou polifásicos são sistemas heterogêneos, apresentam mais de uma fase. Então, retomando, um copo com água tem uma única fase, eu só consigo ver ali aquela fase da água. Um copo com água e óleo, eu consigo ver duas fases, uma fase da água e uma fase do óleo. Um outro exemplo agora é um sistema trifásico. Granito, aquela pedra. Se a gente olhar de perto, a gente consegue ver ali três tipos de pedras diferentes. Uma preta, uma meio branca e uma um pouco marrom. Então, eles são três tipos de pedras diferentes que compõem o granito. Então, ali eu tenho três fases. E, por exemplo, um copo com água e gelo. Eu tenho ali quantas fases? Pensa aí. Conseguiu achar a resposta? Eu tenho duas fases. A fase da água líquida e a fase da água sólida. E quantos componentes eu tenho nesse sistema? Água e gelo? Eu tenho só água. Água em estado sólido, água em estado líquido. Então vamos começar a separar as coisas agora. Fase é diferente de componente. Eu posso, por exemplo, ter um copo com água e um pouco de sal dissolvido. Eu só vou conseguir ver ali uma única fase, a fase líquida. Eu não vou conseguir diferenciar no olho se ali tem algum sal misturado. Eu não tenho como diferenciar isso. Então eu só consigo ver ali uma fase. Mas nesse sistema eu teria dois componentes, sal e água. Então cuidado, fase é uma coisa, componente é outra. Falamos então de fases e componentes, que são coisas diferentes. Mudando um pouco de assunto agora, vamos falar sobre substâncias puras e misturas. E eu tenho uma pergunta para ti. A água que tu pega na torneira, tu acha que ela é uma substância pura ou é uma mistura? Para que essa água da torneira fosse uma substância pura, eu teria que ter ali uma única substância, a água. Na verdade, ela é uma mistura, porque ela vem com sais minerais e algumas outras substâncias também que ajudam na purificação da água, para que tornem ela potável. Então, muito cuidado com a terminologia pura. A água que a gente consome da torneira, ela é potável. Ela é uma água pura, mas não é substância pura. Muito cuidado. Substância pura, para eu ter água
pura, a substância água, eu teria que ter água destilada. Aí sim ela é somente água, sem nada mais dissolvido nela. Tá ok? Quando eu falo em mistura, por obviedade eu tenho uma mistura de duas ou mais coisas. Por exemplo, água e sal, água e açúcar, isso são misturas. Essas misturas, elas podem se apresentar de duas formas diferentes, como misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Se ela for uma mistura homogênea, que a gente também pode chamar de solução, ela tem mais de um componente, mas somente uma fase. Quer ver um exemplo? Se eu tenho, por exemplo, aquele sistema com água e óleo, ali eu tenho uma mistura heterogênea, ou seja, meus dois componentes estão ali dispostos em duas fases. Eu tenho a água e o óleo, portanto, mistura heterogênea. Retomando então, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho matéria, que pode se apresentar de duas formas, como um sistema homogêneo ou heterogêneo. Se for um sistema homogêneo, ela pode ser uma substância pura, ou seja, um único componente em um único estado físico, ou uma mistura homogênea, porque eu posso ter, por exemplo, ali água e um pouco de sal dissolvido. Dois componentes, uma única fase. Agora, por exemplo, se ela for um sistema heterogêneo, ela pode ser uma substância pura. Lembra que eu falei antes que tinha água com gelo? Eu tenho água em dois estados físicos diferentes, sólido e líquido. Então é uma substância pura, mas forma um sistema heterogêneo, porque eu vejo duas fases, uma fase sólida e uma fase líquida. E ainda pode ser um sistema heterogêneo, pode se mostrar como uma mistura heterogênea. Por exemplo, água e óleo. É uma mistura heterogênea, dois componentes, duas ou mais fases. Tá ok? Então era isso a aula de hoje. Curtiu a aula? Curte o vídeo aqui embaixo, assina o canal, procura o Toboaulas nas redes sociais. Era isso, até a próxima aula. Valeu, tchau!